Pai de Cristo, meus amados irmãos, é bom estarmos juntos. Mais um encontro para a gente desfrutar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para falar conosco nesse encontro maravilhoso, que nós sejamos edificados, abençoados, fortalecidos, tocados pelo Senhor, enchidos da graça, do poder, do nome de Cristo Jesus. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos em oração pela igreja. Quero lembrar os irmãos que domingo agora é o domingo, o segundo domingo que nós denominamos Domingo da Missão, onde nós ministramos a palavra de Deus tanto pela manhã como à noite sobre missão, sobre evangelismo, e é um tema importante, interessante para a igreja. A igreja foi chamada para ser testemunha, a igreja foi chamada para pregar o evangelho, para ir pregar o evangelho a toda criatura. Então eu convido os irmãos, convoco os irmãos a estarem juntos conosco nesse domingo, e também teremos lá aquele encontro, aquele bazar missionário, onde nós estamos investindo tudo para a missão e temos assim engrossado, né, a nossa contribuição. Que Deus te abençoe, que Deus continue guardando o seu coração e a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos, para esse encontro maravilhoso, né, onde a gente vai desfrutar da exposição da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 14. O apóstolo Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Palavra forte. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, agora, porém, sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, e tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, e vamos rogar a bênção de Deus, o poder do Espírito Santo sobre nós, a fim de que nós sejamos edificados nesse encontro maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela sua doce palavra e rogamos que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, nos edificar nesse encontro, e que nós sejamos, ó Deus, impactados, e que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, sustenta nossas vidas em tuas mãos e toca-nos, ó Deus, e fala-nos em Cristo Jesus. Seja conosco, nos conduzindo, nos dirigindo, nos abençoando, nos fortalecendo, nos renovando, incendiando o nosso coração, Senhor. Incendeia a nossa alma, Senhor. Incendeia, Senhor, a nossa vida, Senhor. Pelo poder e autoridade de Cristo, nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados. Seja conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Ok, irmãos, estamos avançando então nesse capítulo 5. Chegamos num bloco em que eu tenho falado que Paulo faz um contraste entre o ímpio e o justo, né? O profano e o santo, as obras da luz, né? O fruto, melhor dizendo, da luz, e as obras das trevas. E o versículo 3, ele começa dizendo mais, com essa conjunção adversativa. Aí Paulo começa mostrando as obras das trevas no versículo de número 3. Eu quero ler para os irmãos: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Isso é importantíssimo, né? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, ante ações de graça.
Aí Paulo, ele começa falando dessas obras que não são dos santos, mas antes ele faz um contexto, ou melhor, ele faz uma conjunção adversativa. Mas, por que ele faz esse mais? Porque o contexto ele fala da nossa participação, né, com o Senhor, com a filiação em Deus, como filhos de Deus, como filhos amados. Aí ele diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, isso aqui é o contexto do texto, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Aí ele entra e diz: ó, mas a impudicícia, ela não pode contar entre nós. Então, semana próxima passada, nós vimos como os filhos das trevas andam, né? E aí Paulo, no versículo 7, desse capítulo 5, ele diz: portanto, não sejais participantes com ele. Já li o verso 3, o verso 4, relendo para os irmãos, relendo no sentido da semana passada, né? Li nesse encontro agora, mostrando para os irmãos que essas obras não devem fazer parte das nossas vidas. Então, Paulo diz: nós não podemos ser participantes com eles. Então, isso é claro, né? Não tem como a gente tentar se defender, porque o apóstolo Paulo mostra com muita clareza que agora nosso chamado é outro, nosso chamado é nós estarmos com o Senhor, né? E a palavra participante, ela é muito forte, e quase todos que estão aqui me ouvindo, né, podem declarar: eu não participo das obras das trevas. Graças a Deus por isso, nós somos do Senhor. Mas o pecado, ele é sutil. A carne é algo assim malandra. E aí nós precisamos ter muito cuidado, porque Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, vai tratar de seus leitores de uma maneira mais profunda. E tomara a Deus que nós possamos perceber, né, essa profundidade que Paulo trata nesse texto, porque ele faz um contraste no versículo 7, ele vai adiante e diz o seguinte: olha, pois outroras eres trevas, porém agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quer dizer, ele mostra as obras das trevas e ele manda a gente andar como filho da luz, né? E o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Bom, até aí nós podemos ver a clareza. No entanto, onde que está vamos dizer assim, a profundidade, onde Paulo aprofunda o seu argumento, jogando luz no nosso coração? É no versículo 11, quando ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Será que isso não é uma repetição do versículo 7? Porque o versículo 7 ele diz: não sejais participante. No versículo 11 ele diz: não sejais cúmplice. E a pergunta é: qual é a diferença entre esses dois versos? Será que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque o que é participar e o que é cumplicidade, né? Participar, você está junto fisicamente, né? Do lado da pessoa, participando do ato das obras das trevas. E a cumplicidade, ela no grego é uma palavra que diz que nós somos coparticipantes. Mas isso não é a mesma coisa? Não. Então, qual é a diferença? Quando nós somos coparticipantes das obras das trevas. E essa pergunta é importantíssima para nós que somos santos. Porque essa é a chave do ensino desse encontro. Nós precisamos prestar atenção nisso. Eu não posso ser coparticipante das obras das trevas. Então, o texto responde de uma maneira negativa, nesse versículo 11, na parte B, quando ele diz o seguinte: antes, porém, reprovai-a. Então, quando é então que um santo coparticipa das obras das trevas? Quando no coração ele aprova a lista das obras das trevas.
A lista que Paulo coloca, impudicícia, né? Cobiça, palavra torpe, chocarrice, coisas essas inconvenientes e outras coisas mais. E porque às vezes nós não participamos, como diz o versículo 7, né? Não sejas participante com eles, mas nós coparticipamos, quer dizer, nós aprovamos no nosso coração o que eles fazem. Quer dizer, nós não estamos lá, mas aqui dentro, no coração, nós damos o sim, né? E nós falamos assim, não, ele está certo, eu também faria o mesmo, eu só não faço porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu faria isso, né? Uma vez um homem estava numa reunião de oração e ele disse assim para as irmãs, olha, eu só não tenho 5 mulheres por causa do Senhor. Quer dizer, escandalizou as pessoas que estavam ouvindo aquela fala daquele irmão. Depois uma pessoa veio falar comigo do acontecido. Quer dizer, qual é a conclusão que a gente chega? Que ele, no coração dele, ele aprovava a poligamia. Ele aprovava o adultério, ele só não fazia por causa do Senhor. Ora, não é um sentimento cristão, né? O sentimento cristão, ele é realizado com aquilo que Deus deu para ele guarda o coração, ele pode ser tentado, mas ser tentado não significa que ele tem prazer nisso, que ele tem aprovação, ele está aprovando esse sentimento, ele reprova esse sentimento, ele luta contra esse sentimento, porque ele é um cristão. Então, quando nós aprovamos no nosso coração as obras pecaminosas, nós estamos coparticipando com ela. Então, esse versículo 11, ele é muito delicado. Por quê? Porque nós não vivemos isolados do mundo, né? Nós não estamos assim, incólumes, separados, vivendo assim no mosteiro, né? Não estamos nele, não somos dele de fato. No entanto, nós assistimos o mundo passar na nossa frente. Nós assistimos a cultura passar na nossa frente. Nós ligamos a nossa televisão. Nós temos um aparelho, né? Um instrumento chamado internet, que tem tantas coisas que a gente acessa, lê, né? Estuda, pesquisa, e todas essas coisas passam na nossa frente. A cultura passa na nossa frente, a mídia passa na nossa frente, o sistema passa na nossa frente. E não tem como a gente ficar neutro nisso. Não há neutralidade no nosso coração. Nós somos uma pessoa, nós respondemos o que vemos, nós respondemos o que está em nossa volta. Não tem como você dizer, não, para mim tanto faz, eu tô neutro. Não, ou você aprova ou você reprova. Não tem como você dizer assim, não, para mim tanto faz, né? Porque você não é um robô, você não está morto, eu não estou morto. Então, não tem como ficar sem opinião na cultura. Nós temos uma opinião. A gente pode ver, por exemplo, a questão agora da pandemia, da vacina, dos remédios, e a gente vê a polarização. Por que existe a polarização? Porque todo mundo tem uma resposta, não tem neutralidade nisso, né? Você vai dizer, ó, para mim tanto faz, né? Você pode até ter dúvida quanto à eficácia, por exemplo, da vacina, né? Porque todo mundo tem a sua dúvida, mas acaba a gente optando por um lado. Eu, por exemplo, optei por um lado, né? Eu tomei a vacina. Isso não significa que eu estou do lado certo, mas eu, no meu ponto de vista, eu optei por isso, porque não tem como ficar neutro. Eu dizer assim, não, para mim tanto faz. Eu tomei a vacina, mas tanto faz. Não, se eu tomei, é porque eu estou, vamos dizer assim, do lado da vacinação, né? Tem gente que não tomou, ele está declarando que está do lado da não vacinação. Então, não tem neutralidade. Seja na vacina, seja na filosofia, seja no costume, seja na lógica da vida normal. Então, a cultura, por exemplo, que nós estamos vivendo é uma cultura globalizada que acaba envolvendo a todos. Mas a pergunta é, né, como nós respondemos? E essa pergunta é muito importante, porque essa pergunta significa o seguinte: onde fica o nosso coração? Por exemplo, quando nós olhamos as obras das trevas, e Paulo, eu não vou reler a lista, porque já li 2 vezes nesse encontro, então, quando nós lemos a lista, aí Paulo diz, no verso 7 para a gente não ser participante, no verso 11 para que não haja cumplicidade.
Quer dizer, não haja uma aprovação no nosso coração daquilo que eles fazem. E a pergunta é: aonde está o nosso coração? É tipo, alguém vê uma novela, tomara que não seja o seu caso, tomara que você seja alguém liberto disso. Mas vamos lá, tem muito crente que vê novela. Então, um crente vê uma novela. Aí, na novela, tem lá um caso de adultério, de um homem que é ruim, que um homem que trata a mulher mal. Eu estou criando aqui um enredo. Aí a mulher fica assim oprimida, aí lá o vizinho flerta com o vizinho, enfim, aí ela ganha adultério com o vizinho, aí o crente está ali assim, ela está certa, esse homem é muito perverso, aquela coisa toda. O que você está fazendo? Você está em cumplicidade com o adultério, né? Você não está tomando uma posição correta no seu julgamento. Você está na cumplicidade com essa mulher, né, que de fato está sofrendo com seu marido, mas que ela deveria lutar pelo seu casamento, sentar com o marido e conversar. Enfim, aquela coisa que a gente sabe que o cristão faz, né? Não se deitar com outro homem por conta disso. E às vezes a gente tem cumplicidade, pessoas têm cumplicidade no seu coração e dizendo que está certo. Eu acho que nós temos que reprovar, desligar, não ver novela que está cheia de filosofia mundana, perversa, ímpia, maligna, né? De prostituição, de idolatria, de perversidade. Crente não deve ver um besterol desse, uma imundícia desse. Mas se porventura você vê, e se você aprova essas coisas, eu quero dizer o seguinte: você está indo na contramão da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas, seca, morta, das trevas. E como cristão que nós somos, eu disse que o mundo passa na nossa frente, a cultura passa na nossa frente, e a gente não pode se associar com essas coisas. Aí você fala assim, bom, eu não faço. A questão toda não é só fazer, a questão toda é mais profunda, a questão toda é reprovar no coração. É a gente dizer que isso não é de Deus, isso não deve ser feito, né? É, muitos anos atrás, eu trouxe um pastor amigo que ele tinha assim um ministério de família, né? E eu preguei na igreja dele algumas vezes, ele pregou aqui, a igreja era aqui embaixo ainda, e aí ele veio ministrar aqui. E durante a ministração dele, ele indica um filme. E o filme que ele indicou foi um filme que eu não estou indicando, vou falar o nome do filme, não para você ver o filme, mas se porventura você ver o filme, você deve ter uma abordagem cristã, né, ao ver o filme, que é chamado As Pontes de Mértison. Fazendo um resumo do filme, e aí ele falou, e antes de fazer o resumo do filme, ele estava ministrando para a gente e ele falou do filme não sei quantas vezes, né? Não contei, mas eu sei que foi algumas vezes ele repetiu esse filme, vocês precisam ver esse filme, e aí ele começa a falar, esse filme é interessante. Bom, aí ele falou tanto do filme que eu fomos ver o filme. Chegando lá, o resumo do filme era um homem que saía de casa para trabalhar, voltava de noite, chegava, tomava, jantava, ia dormir e deixava a mulher solitária. Os filhos já estavam crescidos, os filhos tinham saído de casa para fazer faculdade no centro urbano, a cidade era rural. E aí passa um homem lá e, enfim, a mulher começa a flertar com o homem e ela adultera com o homem. E aí eu fiquei escandalizado. Eu falei, como é que o pastor vai indicar um negócio desse? Ele poderia até falar do filme no sentido negativo, né? Que essa não é a postura dos crentes. Mas ele estava dizendo assim como, pelo menos foi o que eu entendi, por ele repetir tantas vezes, dizendo que o filme era maravilhoso, sem dar uma observação negativa, né? É como eu estou dando agora para os irmãos, né? E ele como que aprovando, dizendo do perigo do matrimônio, enfim. Aí, conclusão da ópera, a ópera maligna, né? Esse pastor, passados uns anos, ele caiu em adultério. Quer dizer, ele estava vendo o que eu pude interpretar, que ele estava vendo no filme, né, o que estava se passando na vida dele.
Em vez de ele responder com negativa, em vez de ele responder com o sentimento cristão, em vez de ele responder segundo as Escrituras, ele respondeu segundo a filosofia mundana maligna, que foi violar uma aliança matrimonial. Aí, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, não sejais cúmplices, e aí nós precisamos ter muito cuidado, porque aqui o sentido pode se inverter. Por exemplo, você não vive o versículo 7 hoje, mas está vivendo o versículo 11 hoje, está tendo cumplicidade. E ao nós termos cumplicidade, nós podemos voltar para o versículo 7, deixar a cumplicidade para participar de fato das obras das trevas, como foi o caso desse meu amigo. Quer dizer, eu estou dizendo isso não para jogar pedra nele, estou dizendo isso para mostrar como nós somos sensíveis, como nós somos fracos, eu, você, ele, né? Ele, que eu estou dando um exemplo negativo. Aí o que nós devemos de fazer? Devemos de voltar ao versículo 1 desse capítulo 5, quando Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Quer dizer, nós precisamos imitar o Senhor. E para nós imitarmos o Senhor, nós temos que andar como filhos da luz, em toda bondade, injustiça e verdade. Então, nós temos um desafio, nós temos uma vida prática, nós temos uma vida que nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos estar aos pés da cruz de Cristo, nós precisamos ter um coração firmado em Cristo, ter um coração cheio da palavra do Senhor, para que nós possamos reprovar as obras infrutíferas das trevas, para que nós não sejamos cúmplices das obras das trevas. E muitas vezes nós participamos das obras das trevas no nosso coração e às vezes nós não percebemos, achamos que é um ponto de vista, né? E achamos que, por exemplo, esses exemplos negativos que eu dei, as pessoas que violaram, que violaram a palavra de Deus, elas estavam certas, mas eu não faço. A questão não é só você não fazer, a questão mais profunda é você reprovar. E a pergunta é, você reprova no seu coração as obras infrutíferas das trevas? Quando você olha um filme, quando você olha essa novela maligna, ainda que você está viciado, tomara a Deus que Ele te liberte, tomara a Deus que o Espírito Santo te incomode, para que você enche a sua mente das coisas de Deus, né? Agora que a gente tem a internet, Wi-Fi em casa, a gente pode ouvir mensagem, a gente pode procurar filmes cristãos, a gente pode procurar programas no YouTube de pesquisa, o médico, ou coisa assim que possa edificar, que possa enriquecer a nossa vida no sentido espiritual, no sentido intelectual, ou se você quer ver uma coisa mais suave, um desenho, ou um filme mais família, tudo bem, sem dificuldade nenhuma, não vejo problema nisso nenhum, né? A gente dá uma relaxada, mas uma relaxada cristã, né? Uma relaxada que possa, assim, não nos fazer mal, não trazer imundícia na nossa vida e deixar mensagens malignas no nosso coração, porque nós somos do Senhor. E aí, como filhos da luz, nós temos que guardar o nosso coração. E, às vezes, nós não estamos juntos fisicamente das obras infrutíferas das trevas, mas aprovamos as coisas que a Bíblia condena, né? Aquela frase, eu não faço, mas aquela mulher estava certa. Pô, que marido é aquele, né? Quer dizer, ó, isso aí está fora. Nós somos do Senhor. Então, o que essa palavra tão maravilhosa, tão profunda, traz no nosso coração, que é a cumplicidade. A cumplicidade revela a nossa fragilidade e a nossa carnalidade. Quer dizer, a gente precisa estar atento, né, para as coisas que nós aprovamos no nosso coração. E o perigo é que muitas vezes nós não percebemos a brecha que damos no nosso coração. E quando nós dermos um sinal verde para as obras das trevas, a gente tem que falar, opa, pera, Senhor, me ajuda. Não, eu sou do Senhor. Eu preciso me voltar para as Escrituras. A Escritura é o nosso norte. A Escritura é a palavra que deve direcionar o nosso coração.
né? E tem crente que, por exemplo, muitas vezes não vai aqui, como nós estamos do Rio, na Marquês de Sapucaí para ver o carnaval, mas coparticipa, tem cumplicidade, aprova aquilo. Não, é cultura. Olha lá, aí sem perceber, né, que essa cultura é profana, que algumas vezes os sambas, os enredos são contra Cristo, contra a família, cheio de sensualidade, cheio de pornografia, né? E a gente não vai lá. Não, eu não vou lá, mas a gente tem cumplicidade. Alguns crentes no carnaval, né? Esse ano não tivemos, ano passado não tivemos, esse ano passado tivemos. Sei lá, nem me lembro. Não sei. Então, o crente não vai lá, mas vê na televisão. Aí eu vejo na televisão, eu acho bonito. Bonito? Bonito? Você acha aquilo bonito? Obviamente os olhos contemplam as cores, mas a nossa abordagem tem que ser uma abordagem cristã. A abordagem física vê a beleza, a abordagem física vê as cores, o ritmo, a abordagem física vê a parte artística dos carros, enfim, das roupas, mas nós somos cristãos, a nossa abordagem tem que ser cristã. A nossa abordagem tem que ser o espírito que move todo aquele colorido, o que está atrás daquele colorido. Então, o que está atrás daquele colorido não é de Deus, é satânico. Então, a nossa abordagem tem que ser uma abordagem cristã. Ora, se a gente for ter uma abordagem física, não só a Marquês de Sapucaí é bela num sentido físico, mas muitas coisas que são perversas são belas no sentido físico. Quando você olha o colorido, quando você olha o mundo, quando você olha o sistema, né, a gente vê, o Satanás não trabalha com feiura, Satanás não trabalha com coisas horríveis, Satanás ele trabalha com a beleza, Satanás trabalha com a prosperidade, Satanás trabalha com a riqueza, Satanás trabalha com as coisas que envolvem os nossos olhos. Foi isso que ele fez com Jesus. Ele leva Jesus lá no pináculo do templo e mostra o reino desse mundo. Está vendo o reino desse mundo? Ele estava mostrando o que para Jesus? Estava mostrando feiura? Estava mostrando coisa fedorenta? Não, estava mostrando a beleza do mundo. Ele falou assim, ó, tudo isso te darei, mas se prostrado me adorares. E Jesus repreende, está escrito: Satanás ao seu Deus adorarás, só a ele darás culto, né? Então nós podemos ver nessa tentação de Jesus que quando Satanás leva Jesus ao pináculo, ele tenta trazer Jesus para uma abordagem física, para que Jesus olhasse a beleza desse mundo. E às vezes nós somos enganados, e aí a gente tem esse olhar físico, olhando sua beleza, sem perceber o espírito que está atrás daquilo, a cilada que está atrás daquilo. E a gente, como crianças tola, e a gente aprova: não, eu não vou porque eu sou crente, se eu não fosse crente eu ia, não tem nada a ver. Nem vive esses crentes falam assim: não tem nada a ver. E se esquece que Satanás é o nosso adversário, que ele anda em derredor, procurando alguém para devorar, e a gente fica aí dormindo, né, sem perceber, até babando. Já viu essas pessoas que quando estão cansadas e dormindo no trem? Eu dormia muito no trem, no ônibus, né? Eu acordava cedo e trabalhava o dia todo, ia para o colégio, e era difícil eu sentar no trem, pegar uma vaga no trem, né? Eu morava lá em Gramacho, e aí, mas quando eu consegui uma vaga no trem ou no ônibus, depois da Leopoldina para Botafogo, que eu trabalhava em Botafogo, eu sentava, eu dormia tão profundo que às vezes eu acordava com a blusa babada. Mas tem crente que vive assim, tá babando na blusa, porque tem uma abordagem física e sendo com isso, com cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Mas Deus tem uma palavra para você nesse encontro. A gente vai chegar lá. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, né? E eu queria trazer à memória dos irmãos aquela história que eu conto de um pastor, que eu, conversando com ele, eu disse que ia à Argentina, uma das minhas férias, e aí ele disse: você vai na Argentina, rapaz, vai lá, vai ver o tango, né? Eu falei: o tango? É cultura, ele é cultura, Jorge. Eu falei: que é isso, rapaz?
um tango, uma dança sensual, um ambiente maligno, aquelas casas de tango cheias de demônio, de mulher pelada e bebida. Aí ele disse que é cultura. Quer dizer, eu não consigo entender. Minha abordagem é uma abordagem cristã, né? Eu preciso estar, eu não tenho nem a cultura, dependendo a abordagem dela, ela é muito maligna, né? Muito maligna mesmo, né? Então a gente precisa estar atento até esses quadros que a gente olha assim, eles desenhando aqueles quadros, todos eles têm mensagem, né? E a gente precisa estar atento até para isso e guardar o nosso coração. Irmãos, há muita admiração do profano no coração dos crentes. Muita admiração. E a gente olha para essa palavra aqui e a gente para no versículo 7, a gente fala que não participa, mas a gente esquece do versículo 11, quando Paulo diz que nós não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. E eu sei que a linha é muito fina. Eu sei que, como pessoa, às vezes o nosso coração nos engana, às vezes a gente fica assim, envolvido, mas quando a gente vai orar, a gente fala, não, peraí, Senhor, isso não tem base bíblica para isso, eu preciso rejeitar isso do meu coração, né? E como pessoa, nós precisamos lutar como pessoas, porque nós estamos no mundo, né? A gente não pode fazer como os monges, vamos lá viver no deserto, né? Que foi assim que começou a questão dos monges, foram para o deserto, criaram lá um lugar, né? O José, um dos primeiros monges, e ele ficou lá e depois começou a juntar um montão de gente. Não, ficar lá separado do mundo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos luz. Luz não pode ficar debaixo da cama, tem que ficar no velador, ele tem que iluminar. Ele tem que exalar o bom perfume de Cristo, nós temos que ser testemunha, nós temos que viver neste mundo, não sendo desse mundo, reprovando as coisas das trevas como uma referência para esse mundo, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que glorifiquem o nome do Senhor. Nós temos o Espírito Santo que ilumina o nosso coração. Aí, vejam como Paulo clareia o versículo 11. Ele diz, verso 11, como eu já li para os irmãos, aí Paulo diz uma coisa muito forte aqui, né? Ele diz, porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. Então ele diz, não sejais cúmplices com as obras infrutíferas da terra, o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. E aí a gente fica lá, sabe? Eu não sei o que você pensa, o que você tem na tua cabeça. Eu acho que você não tem a Bíblia nem na cabeça e muito menos no coração. Não tem, não tem. Você é um crente vazio. Você é um crente que precisa ser despertado dentre os mortos. Você é um crente que precisa buscar a plenitude do Espírito Santo para que você possa ter uma abordagem cristã, espiritual, uma abordagem bíblica nos fatos da vida, na cultura, na filosofia, enfim, em todo o contexto que nós vivemos, para que você olhe com os olhos do Espírito o mundo à sua volta. Então, Paulo sabia que na igreja existia pessoas que estavam assim, dormindo, por isso essa exortação dele foi para que essas pessoas fossem despertadas. E essa é a minha esperança nesse encontro. Aí, Paulo mostra o que estava acontecendo com alguns crentes em Éfeso, e que talvez seja o seu caso. E Paulo tinha uma esperança, tinha uma expectativa nessa exortação, para que algo acontecesse no coração desses irmãos, né? E essa também é a minha esperança. E a gente chega lá, onde Paulo conclui aqui, quando ele diz, pelo que diz, vamos ler antes o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, preste atenção, Espírito Santo ilumina essa alma nesse encontro, com essa palavra, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então Paulo está dizendo o seguinte, você que é cúmplice com as obras infrutíferas das trevas,
Paulo está dizendo para você que você está dormindo entre os mortos. Quer dizer, e ele diz, desperta. Ele dá uma ordem para nós, para nós não, para aqueles que estão dormindo, e para nós, porque às vezes a gente pode cochilar. Todos nós somos propensos a isso, não tem forte entre nós. Todos nós, essa palavra cabe para mim, cabe para você, cabe para toda a igreja. Não tem ninguém que fica de fora, não tem ninguém capaz que possa dizer, eu nunca cochilei, mas o Espírito Santo não quer que nós venhamos a cochilar. E ele diz, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos. Bom, a pergunta é, quem são os mortos? Os mortos são aqueles que estão dentro do versículo 3, versículo 3 e 4, aqueles que têm as obras das trevas, a pundicícia, a impureza, a malícia, a cobiça. A lista é muito grande das obras das trevas, Paulo parece que resume aqui. Esses são os mortos, aqueles que não têm Cristo, esses que são profanos, esses que são adúlteros, esses que são perversos, esses que não estão aí nem para o Senhor. Aí, esses são os mortos. E quem são aqueles que dormem? Esses são os crentes que têm cumplicidade com o que esses mortos fazem. Se você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas, você está dormindo. E dormindo no lugar errado. Primeiro, que a gente não pode dormir. Segundo, que a gente não pode dormir no lugar errado, né? 2 erros fatais que nós podemos ver nesse ponto aqui, dentro desse bloco que Paulo coloca, né? Nós precisamos estar acordados, reprovando, não participando das obras infrutíferas das trevas. Então, qual é a chave aqui? O que tem que acontecer aqui? A gente precisa despertar. Porque Paulo diz, se a gente despertar, o que parece aqui que Paulo está colocando uma responsabilidade sobre os seus leitores. E essa responsabilidade é colocada sobre nós, né? Porque existem verbos que são aplicados à igreja que eles são aplicados diretamente à nossa responsabilidade. Tipo assim, fugir da impureza. Outro, vigiai. Deus não vai vigiar por nós, Deus não vai fugir por nós. E mesmo aqui esse verbo, Deus não vai despertar por nós. Paulo diz, desperta tu que dormes. Paulo está dizendo, Deus vai despertar vocês. Não, Paulo está dizendo que nós temos que despertar. Por que ele está falando isso? Porque nós olhamos no contexto dessa carta que nós temos o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo, nós participamos do Espírito Santo, nós temos o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, nós temos a palavra de Deus conosco, mas ainda assim, com isso tudo, mesmo assim, a nossa fraqueza é tão aguda que a gente pode cair num estado de sonolência. Mas aí ele fala, desperta, como que dando um balanço, tomara Deus que nesse encontro tu sejas balançado e que tu venhas a acordar, desligue essa televisão das novelas, guarde o seu coração, deixe de aprovar as imundícias desse mundo e reprovar de verdade, de fato, como homem e como uma mulher de Deus. Aí, quando nós despertamos, aí vem um segundo processo. E esse processo, aí Paulo diz que não está mais na nossa alçada. Não é mais, vamos dizer assim, responsabilidade ou capacidade nossa. A capacidade nossa aqui, nesse bloco, é sermos despertados, desperta. Agora vem o processo que é, e Cristo te iluminará. Aí só Cristo pode fazer essa iluminação, essa luz, né? Só Cristo pode nos iluminar. Mas ele mostra que ele vai fazer isso. Se a gente despertar, Cristo vai cumprir o seu papel, que ele é fiel. Ele nos ama. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo anela por nós. O Espírito Santo intercede por nós. O Cristo, ele nos ama. Está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele nos amou de uma maneira profunda, que morreu pelos nossos pecados. Jesus não quer que nós venhamos a ficar dormindo dentre os mortos. Que lugar horrível, que lugar fedorento, que lugar podre, que lugar indevido. Nós não podemos dormir, e muito menos no meio de sepultura,
lugar de morto, é sepultura, é cemitério. Acorda, meu irmão, acorda, porque Cristo vai jogar luz sobre nossas vidas para que possamos ser iluminados. E nossos olhos serão desvendados e nós vamos perceber claramente aonde nós estamos andando. Foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf estava lá fazendo aprovações dos ímpios. Ah, eles são sempre nédios, e enfim, não se cansam, e aí não se fatigam. E Asaf estava lá dormindo, né? E assim, aprovando a vida dos ímpios. Os ímpios profanos, os ímpios que não obedeciam a Deus, os ímpios que estavam fora da aliança com o Senhor. E aí Asaf estava lá provando, tendo cumplicidade com esses homens, só porque Asaf achava que eles estavam numa boa, debaixo de uma sombra de coqueiro, tomando água de coco, né? Vivendo uma vida esplêndida. Ele estava dormindo, mas ele disse, até que eu entrei no santuário do Senhor, né? E eu vi qual é o fim que Deus coloca os ímpios, Deus os coloca em lugares escorregadios. Aí Asaf diz algo que eu sempre digo que eu acho sensacional, a interpretação. Mas essa interpretação é sensacional porque Cristo iluminou Asaf quando ele disse, eu era como um irracional. Então, quando nós dormimos dentre os mortos, nós não raciocinamos como crente, a nossa abordagem não é como cristão, é uma abordagem racional, é uma abordagem ímpia, olhamos pelo físico, não olhamos pelo espírito. Mas quando Cristo nos ilumina, a gente fala, epa, o que é isso? Eu estou aprovando Marquês de Sapucaí, estou aprovando tatuagem, eu estou aprovando alguém marcar o corpo. Ah, eu não faço no meu corpo. Já viu que ele fala assim, mas eu acho bonito. Oh, bonito, o crente marcar o corpo. Eu olho os jogadores tudo marcado. Eu falei, meu Deus, que coisa maligna, coisa feia. Eu fico pensando assim, como é que chegou o ser humano, né? Tem uns que tem assim, quase que todo o corpo, pelo menos a parte que é visível, com coisa horrível, coisa feia. Aí tem que não, eu acho bonitinho, a borboleta. Oh, pelo amor de Deus, mas eu não faço. Mas tem cumplicidade. As roupas rasgadas, tudo rasgada, uma coisa, uma moda assim horrível, que não glorifica a Deus. Eu não uso, mas eu acho bonito. Vou dar um dinheirão por uma roupa rasgada, pelo amor de Deus. E aí é mais caro quando está rasgado. É um absurdo, absurdo. Aí a gente aprova um negócio desse, né? Mas é a cultura, aí que está, é a abordagem física. Não é uma abordagem cristã, não é um testemunho, né, que nós, na qualidade de luz, né? Agora, quando nós somos iluminados, nós percebemos onde nós andamos. Aí, o que você acha depois de iluminado? O que eu acho depois de iluminado? Nós vamos perceber que nós estávamos num grande equívoco. Porque quando nós somos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, nós estamos equivocados. Como Asaf estava equivocado. Como muitas vezes nós ficamos equivocados. Mas quando Cristo nos ilumina, né, não há dúvida do caminho que devemos de andar. Não há dúvida do que nós devemos de aprovar. O que nós devemos de aprovar? Voltando aqui para o texto, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando diz, verso 8, pois outrora eres trevas, porém agora sou luz no Senhor. E ele diz, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí nós, quando somos iluminados, nós contemplamos essas três colunas que o apóstolo Paulo coloca aqui, bondade, justiça e verdade, e aí a nossa abordagem é por esse prisma. Aí nós vamos ver como Deus quer que a gente veja. Aí nós estaremos de fato acordados. Nós não podemos perder essa exortação. Agora, a pergunta é, como podemos ser despertados? Que ele manda a gente despertar. Nós podemos ser despertados pela leitura sistemática da palavra, séria e profunda da palavra de Deus. Nós podemos ter capacidade de nós sermos despertados, eu despertar, você despertar, quando nós temos uma vida de oração, uma vida da palavra. Hoje a gente tem as reuniões de oração da igreja vazia. Nós temos crentes muito comprometidos com o mundo físico, muito atarefado.
as devocionais se esvaziaram, o quarto de oração se esvaziou, a Bíblia é pouco lida, a Bíblia não tem leitura profunda, sistemática, séria. Os crentes estão muito ocupados. Aí o que vai acontecer? O nosso coração vai perdendo essa sensibilidade, a cumplicidade vai aumentando. A cumplicidade aumentando, aonde que a gente vai parar? No cemitério. A nossa cama vai ser feita no cemitério, a gente vai dormir dentre os mortos, mas o Espírito Santo, ele diz a nós para a gente despertar e Cristo vai iluminar. Deus em Cristo quer fazer isso conosco. Eu não quero que vocês vivam como eu acho que vocês devem viver. Não, tipo assim, esse é o ponto de vista do Bispo Jorge. Ele está dizendo algo ali, ele disse algumas coisas filosóficas e que misturou dos pontos de vista dele. Eu não quero que você viva do jeito que eu vivo, que eu acho. Eu quero que nós, eu e você, vivamos do jeito que o apóstolo Paulo coloca aqui na palavra de Deus, olhando o texto e como a gente pode aplicar o texto. Quando a gente começa a estudar as palavras do texto, no versículo 7, participante, versículo 8, cúmplice, no grego é um coparticipante, é uma aprovação, no nosso coração. E quando a gente olha isso, como é que a gente pode aplicar isso no nosso coração? E quando a gente vê a cultura, quando a gente vê todo esse movimento em nossa volta, aonde nós estamos? Como é que nós nos portamos e respondemos essa avalanche de colorido, essa avalanche de variedade, essa avalanche de coisas que estão diante dos nossos olhos? Como nós respondemos isso? Então, eu quero dizer para você que o nosso norte tem que ser a palavra de Deus. O nosso norte tem que ser esse livro inspirado pelo Espírito Santo. E nós, que na qualidade de servos e servas do Senhor, nós precisamos nos voltar para Deus, nos voltar para o Senhor e vivermos assim aos pés de Cristo. Eu quero fechar essa exposição fazendo a oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja agora dos Colossenses. Essa oração, ela é uma oração maravilhosa e que cabe muito bem. Tem um contexto aqui e eu quero orar por nós. Agora, o que Paulo orou pelos Colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Vejam só a oração de Paulo, é a oração que eu faço por nós. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E a gente só vai ter o pleno conhecimento da vontade de Deus pela palavra de Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quer dizer, a gente vai ter o conhecimento, o pleno conhecimento, em toda a sabedoria de Deus, essa iluminação do Cristo, o entendimento espiritual, luz, para que a gente possa aprovar aquilo que é de Deus. Aí Paulo continua na sua oração, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Estou orando Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Não o modo digno do que eu acho. Qual é o modo digno que você tem que viver? Eu sou igual a você, limitado, mas eu tenho, e você tem uma referência que é a palavra de Deus, para o seu inteiro agrado, o seu de Deus, o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa é a oração de Paulo pela igreja de Colossos, essa é a oração que eu faço por nós, homens e mulheres da igreja contemporânea, nós que precisamos do Senhor, que nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de que quando nós olharmos todas as coisas que estão à nossa volta, possamos ter uma abordagem dentro do conhecimento de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Aí o nosso coração possa ser direcionado pela verdade e que a gente só possa ser cúmplice com as obras, ou melhor, com os frutos da luz, porque a Bíblia faz uma diferença
das trevas chama de obras, da luz ele chama fruto, fruto da luz. Nós somos do Senhor. Então eu fecho dizendo: desperta. Acorda, meu querido irmão, acorda para Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você vai estar ouvindo a voz do Espírito nesse encontro. E hoje, se ouvirdes a minha voz do Senhor para nós, não endureçais o vosso coração, como foi em Meribá e Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram pondo minha prova. Por isso eu disse: não entrarão no meu descanso. Deus ajuiza, disciplina aquela geração por causa da dureza do coração daquela geração. Tomara Deus que nós estejamos quebrantados diante do Senhor, para que nós possamos honrar a Deus e nós andarmos como filhos da luz. Oremos. Nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Incendeia a igreja, Senhor. Ó Deus, incendeia a igreja, Senhor. Venha operar no nosso coração, venha encher nossas vidas do Teu Espírito, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres, Senhor, sensíveis ao Espírito Santo, que possamos transbordar do pleno conhecimento da Sua vontade. Oh, Senhor, ilumina em toda sabedoria e entendimento espiritual, Senhor, para que nós não possamos, ó Deus, ser cúmplice com as obras infrutíferas das trevas, ó Pai. Que sejamos homens e mulheres que vivam, ó Deus, numa abordagem do Espírito, não numa abordagem física, ó Deus, aonde os olhos, ó Deus, o colorido que engana, quando Abraão disse para Ló buscar um lugar para ele, ou direita ou esquerda. A tua palavra diz que Ló levanta os olhos e vê as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Ó Deus, aquele verde, lindo, colorido, fascinou Ló e ele escolheu, ó Deus, só que ele estava escolhendo um lugar que certamente, ó Deus, ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia que ia chegar em uma cidade profana e adúltera, mas ele foi, ó Deus, envolvido pelas campinas verdes daquele lugar. Ó Deus querido, guarda o nosso coração. Senhor, guarda o nosso coração, porque Eva, ó Deus, ela viu, a abordagem dela foi física, ela olhou aquele fruto agradável aos olhos, ó Deus, bom para se comer. Pai Celestial, ela foi enganada pelo diabo, pela abordagem física, ela se esqueceu da sua palavra, ela se esqueceu daquilo que o Senhor disse: o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ó Deus amado, mas ela foi, ó Deus, enganada pelos olhos. Guarda nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, o bonito não significa que ele é bom. Pode até ser bonito, mas pode ser maligno, e se é maligno tem que ser reprovado, se é maligno tem que ser rejeitado, se é maligno tem que receber a palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Guarda nossas vidas, guarda os nossos corações, Senhor. Ó Deus, que a nossa visão, os nossos sentidos, ó Deus, todos eles sejam, ó Deus, linkados ao nosso coração de uma maneira profunda, e que os nossos corações circuncidados, que tem a sua palavra escrita, imprimida, a mente, ó Deus, nessa nova aliança, que, ó Deus, nossos sentidos sejam submetidos, ó Deus, a um coração quebrantado, Senhor, para que os sentidos tenham, ó Deus, uma abordagem espiritual, Senhor, não pelo que é doce, não pelo que é belo, ó Deus, não pelo que é sensível, acamuçado, ó Deus amado, mas, ó Deus, mais que nossos sentidos possam ser despertados por essa espiritualidade, essa comunhão com o Teu Espírito Santo. Livra-nos do mal, guarda o nosso coração e sustenta nossas vidas em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados. Queremos acordar, queremos despertar dentre os mortos. Eu sei que o Senhor vai fazer a sua parte, Tu irás nos iluminar, Senhor. Queremos a luz do Senhor, iluminados como Asaf, ó Deus, que dormia dentre os mortos, foi iluminado.
E, ó Deus, ele entra, e, ó Deus, no templo, e no final do Salmo 73, ele começa a glorificar o teu nome. Ó Senhor, ele chama o Senhor de salvação, ele chama o Senhor de refúgio. Ó Pai querido, muito obrigado, muito obrigado. Continua trabalhando na nossa vida, continua trabalhando no nosso coração. Seja conosco, Pai, em nome de Cristo, e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Domingo, quero lembrar os irmãos que o culto começa às 9h30, mas às 8h30 a igreja está aberta, a gente tem uma reunião de oração. E vazia. E à noite o culto começa às 18h30 e às 17h30 a gente tem uma reunião de oração vazia. E esse é um grande pesar que eu tenho no meu coração. Mas eu estou orando pela igreja, para que Deus possa despertar a igreja, para que a gente possa ser homens e mulheres de oração, para que a gente possa ser incendiado novamente. E para a gente ser incendiado, a gente precisa orar, a gente precisa da palavra de Deus. E se isso não acontecer com a gente, e a maioria da igreja vai continuar dormindo no cemitério, dentre os mortos, lugar de osso, lugar de podridão. A cumplicidade vai continuar nos corações. Mas a minha esperança, eu tenho esperança que há um remanescente. Eu tenho a esperança de que Deus está trabalhando na vida da igreja, né? E a minha esperança é essa. Eu estou ministrando a palavra de Deus, estou orando, eu creio que Deus está ouvindo a minha e a oração de muitos irmãos que oram em favor da igreja, né? Eu não sou o único, graças a Deus por isso, né? Nós temos um arsenal, nós temos um batalhão de intercessores pela igreja, de homens e mulheres, por todo o mundo, esse batalhão que ora pela igreja, para que a igreja seja despertada, acordada, e essa é a minha esperança. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito esteja com todos, desde agora e para todo sempre. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Até domingo, se Deus quiser.